Você já deve ter ouvido falar na chamada maldição dos Kennedy, uma sequência de eventos trágicos que atingiram um dos clãs políticos mais conhecidos dos Estados Unidos ao longo do século XX. Joseph P. Kennedy foi um milionário e político americano descendente de irlandeses que nasceu em uma família de políticos da Nova Inglaterra e fez fortuna nas indústrias de filmes, uísque e aço. Em 1914, ele se casou com Rose Elizabeth Fitzgerald, representante da aristocracia católica de Boston, com quem teve 9 filhos, muitos dos quais teriam um fim prematuro. O filho mais velho, Joe Jr., N1 na foto, preparado desde a infância pelo pai para ser o futuro presidente dos Estados Unidos, morreu em combate em 1944 enquanto servia como piloto durante a Segunda Guerra Mundial. Um acidente de avião matou a quarta filha, Kathleen, N9 na foto. Ela estava acompanhada do namorado durante um voo da Grã-Bretanha para o sul da França, em 1948. O segundo filho, John F., N4 na foto, que herdou o cetro político de Joe Jr., foi eleito o 35º presidente dos Estados Unidos em 1960, e assassinado em Dallas, no Texas, em novembro de 1963. Um ano depois, em 1969, o filho mais novo, Edward Ted, N3 na foto, se envolveu em um acidente de carro em Chappaquiddick, na Nova Inglaterra, que resultou na morte de uma mulher, Mary Jo Kopechne. Na época do seu nascimento, a cidade de Brooklyn, em Massachusetts, sofria com a epidemia de gripe espanhola que mataria entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas em todo o mundo naquele ano. Embora a cabeça do bebê já estivesse coroando, a parteira pediu a Rose Kennedy para manter as pernas fechadas e apertadas para evitar dar à luz antes da chegada do obstetra. Apesar de ter frequentado várias escolas especiais nos Estados Unidos e no Reino Unido, Rosemary teve problemas para ler e escrever até a idade adulta. Aparentemente, o período mais feliz da vida de Rosemary foi na Inglaterra, nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, para onde a família se mudou depois que o presidente Franklin D. Roosevelt nomeou seu pai como embaixador no Reino Unido, em 1938. A beleza e o charme da adolescente Rosemary e sua irmã mais nova, Kathleen, atraíram a atenção da imprensa britânica, o que ajudou muito o novo embaixador a entrar diretamente no círculo dos interesses britânicos, como escreveu um jornal da época. Quando o Reino Unido declarou guerra à Alemanha, em setembro de 1939, Rose Kennedy e a maior parte dos filhos voltaram para os Estados Unidos. Apenas Rosemary ficou com o pai. Quando começou o bombardeio em Londres, eles a mandaram para a Belmont House, uma escola que usa o método Montessori, se concentrando nos 5 sentidos para desenvolver o aprendizado. A essa altura, as fotografias já mostravam como seu pai agarrava seu braço com força durante as aparições públicas, que eram muitas vezes acompanhadas por gafes e contratempos. Depois de algumas semanas, Joseph escreveu entusiasmado para a esposa: ela está feliz, parece melhor do que nunca, não está sozinha e adora receber cartas dos irmãos, dizendo que tem sorte por estar aqui. No entanto, a conhecida afinidade de Joseph com o nazismo e suas declarações públicas de que o Reino Unido não poderia vencer a guerra tornaram inevitável sua aposentadoria como embaixador. Em novembro de 1940, com os Estados Unidos prestes a se unirem aos aliados, ele recebeu uma ordem para deixar o cargo e voltou para casa com a carreira política em ruínas. Longe do carinho e da atenção que a cercaram na Inglaterra, sua condição se agravou rapidamente. O progresso que ela havia feito na Casa Belmont desapareceu. Ela protagonizou episódios violentos e ataques de raiva, atingindo quem estava ao seu redor, incluindo seus irmãos mais novos e crianças sob seus cuidados. Em um dos incidentes, Rosemary atacou subitamente One Fitz, seu avô materno, socando e chutando até ser detida à força, segundo relataram Peter Collier e David Horowitz no livro The Kennedys, A American Drama. Muitas noites, recorda a prima de Rosemary, Ann Gargan,
A escola ligava para avisar que ela tinha sumido e a encontravam vagando pelas ruas às 2 horas da manhã. Logo se soube que Rosemary fugia, segundo um paciente que também estava em confinamento, para ir até os bares da região se encontrar com homens em busca de atenção, conforto e sexo, escreveu Elizabeth Coeller Pentakoff no livro The Missing Kennedy. As freiras do convento contaram ao seu pai, que ficou horrorizado. Rosemary não só estava em perigo, como, em sua opinião, estava colocando em risco as ambições políticas que tinha para seus filhos. Joseph Kennedy buscou então soluções cirúrgicas e, em novembro de 1941, sem consultar a esposa, autorizou 2 cirurgiões, Walter Jackson Freeman e James W. Vates, a realizar uma lobotomia na filha. Acreditava-se que a lobotomia, uma nova técnica psicocirúrgica que previa a separação ou eliminação das vias de comunicação dos lóbulos do cérebro, poderia ser a cura para um grande número de condições psicológicas, como alcoolismo e ninfomania. No ZEUA, foram realizadas até 5.000 lobotomias por ano durante a década de 1940, a maioria em mulheres jovens. Freeman foi responsável por quase 3.000 destes procedimentos. Um artigo publicado no jornal Saturday Evening Post em maio de 1941 elogiava o trabalho pioneiro de Freeman e apresentava a cirurgia como uma esperança para transformar pacientes que eram um problema para suas famílias e um incômodo para eles mesmos em membros úteis da sociedade. Depois de perfurar o crânio de Rosemary, Freeman pegou uma lâmina e começou a cortar os lóbulos frontais de seu cérebro. Amarrada à mesa, ela estava acordada e aterrorizada durante o procedimento. Os médicos ordenaram que Rosemary Kennedy não podia receber visitas porque podiam perturbá-la e confundi-la, destacou a escritora Elizabeth Coeller Pentakoff. Por fim, ofereceram a ela uma casa de campo particular no terreno da St. Coletas, uma escola especial em Wisconsin, onde viveu tranquila, isolada da imprensa e de olhares indiscretos. Na década de 1960, uma série de acidentes vasculares cerebrais, AVC, deixaram Joseph Kennedy incapaz de se mover ou falar, e sua mãe sofreu um derrame na década de 1980. Ambos precisavam de atenção e cuidados constantes. Os irmãos Kennedy que sobreviveram Ted, Eunice, Jean e Patricia visitaram Rosemary em seus últimos anos de vida, mas durante a maior parte do tempo, sua existência foi um segredo. No entanto, no início dos anos 1960, sua irmã Eunice escreveu um artigo em um jornal revelando que Rosemary havia nascido com deficiência intelectual. Em 1968, ela fundou as Olimpíadas Especiais, que hoje é a maior organização esportiva do mundo para crianças e adultos com deficiências físicas e intelectuais, mas negou que tenha sido inspirada pelo caso da irmã. Marius Gabriel é escritor de romances históricos e a história dos Kennedy é apresentada em The Ocean Liner, publicada pela Lake Union Publishing em 2018.